A nossa caminhada de tempo comum alcança hoje o 18º domingo. 34 domingos nos são propostos e hoje nós chegamos um pouquinho depois da metade. A cor, tempo comum, cor verde, cor da esperança, sinal que nós estamos caminhando na esperança. E as leituras desses domingos do tempo comum vêm exatamente nos propor aquilo que vai fazer com que a nossa esperança seja de fato uma caminhada voltada para Deus, uma caminhada de esperança voltada para Deus. E as leituras que nós ouvimos hoje vêm nos questionar sobre a nossa postura diante dos bens materiais. E ao mesmo tempo vem dizer que não são eles que dirigem a nossa vida. A nossa primeira leitura, livro do Eclesiastes, um livro escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E o primeiro versículo desse livro, no capítulo 1, do total de 12 capítulos, vem dizer o seguinte: esse livro é atribuído ao rei Davi. Mas se foi escrito 300 anos antes de Cristo, não pode ter sido o rei Davi. Mas também não interessa para nós. O que interessa nesse livro é a catequese que ele vem trazer. Que, diga-se de passagem, uma catequese pessimista. O tema principal desse livro é a vaidade das coisas humanas. Mas o contexto que existia, que foi escrito esse livro, o contexto social e político da época, um povo que vivia explorado, um povo que vivia caminhando, achando que dias melhores pudessem aparecer, um povo que vivia iludido. Aí o povo começa a achar que felicidade se encontra em determinadas coisas. Felicidade se encontra na riqueza, felicidade se encontra no poder, se encontra no prazer, se encontra na fama, se encontra numa boa condição social. Então o autor do texto começa a desmontar tudo isso, dizendo que não é por aí. E a pergunta fundamental, que o próprio versículo 2 já acaba respondendo, que não está aí no nosso texto: que proveito o homem vai tirar de tudo isso, se a vida do homem for um eterno galgar atrás de coisas materiais? Então, nesse sentido, o livro é extremamente pessimista acerca da realidade. Dá a impressão que viver não faz sentido nenhum. O livro vem dizer que o homem, no seu contexto inteiro, vem dizer que o homem jamais alcançará a sabedoria. O livro vem dizer que o homem jamais conhecerá Deus. O livro vem dizer que o homem está condenado a repetir os mesmos fracassos da sua vida ao longo de toda a sua vida. O livro vem dizer que a morte ronda esse homem com o intuito de devorar a qualquer momento. Portanto, é um livro que não traz resposta para pergunta nenhuma, mas é um livro que vem exatamente para denunciar a sabedoria tradicional, a sabedoria do saber, não a sabedoria do sabor. E nós podemos interpretar esse livro já iluminados pela fé. E nós podemos concluir também, a partir de uma leitura desse livro, que só com Deus e em Deus seremos capazes de encontrar sentido para a nossa vida. E a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, e não precisa responder aqui: por que é que eu vivo? Qual o sentido de eu estar vivo até o dia de hoje? E dependendo da resposta, nós vamos poder identificar se estamos vivos para acumular riquezas, ou se estamos vivos porque necessitamos a cada instante da graça de Deus. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, também não vou me alongar muito, porque a segunda carta de São Paulo aos Colossenses já faz 4 domingos que a gente já está lendo essa carta. Eu confesso que eu já estou cansado de falar dessa carta, mas vamos lá. Carta de São Paulo aos Colossenses começa com São Paulo dizendo o seguinte: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos ficar pendurando coisinhas e regrinhas, basta aderir a Jesus Cristo. E essa adesão nossa a Jesus Cristo se dá no dia do nosso batismo.
quando dentro da nossa vida passa a circular a vida de Cristo. Portanto, não faz sentido viver no pecado. Se fizermos adesão por Jesus Cristo, se Jesus Cristo passar a circular nas nossas vidas, as nossas práticas e as nossas palavras têm necessariamente que repetir as práticas e as palavras de Jesus Cristo. É muito simples. Aí São Paulo diz, mas essa vida nova, ela tem as suas exigências. Nós precisamos fazer morrer dentro de cada um de nós a imoralidade, diz São Paulo na segunda leitura, a impureza, os maus desejos. E nós podemos aqui elencar um monte de outras coisas. E a partir do momento em que isso morrer dentro de nós poderemos dizer para o mundo inteiro que nós somos homens novos, somos homens restaurados. E por fim, o nosso evangelho de hoje, Jesus, lá no versículo 15, faz uma advertência aos discípulos: tomai cuidado com todo tipo de ganância. Aí Jesus conta essa história que o padre acabou de ler no evangelho, que apresenta um homem praticamente modelo, um homem previdente, um homem trabalhador, um homem responsável, mas que em determinado momento da sua vida começa a conduzir a coisa de forma egoísta, de forma obsessiva, pensando apenas em si. Esse homem do evangelho de hoje é o modelo da nossa sociedade de hoje, gente. A nossa sociedade de hoje, primeiro, que dá valor às pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E ao mesmo tempo começam a fazer com que corramos atrás de coisas passageiras, de coisas efêmeras. O mundo faz com que a gente se esqueça do essencial na nossa vida. Nós precisamos correr sim atrás de determinadas coisas, mas nós precisamos correr com maior velocidade atrás da graça de Deus, que é derramada todos os dias na nossa vida. O homem que começa a correr atrás de bens materiais, ele se esquece de tudo, se esquece da família, se esquece da esposa, se esquece dos filhos, se esquece dos amigos e se esquece do próprio Deus, porque os bens materiais valem mais do que o próprio Deus nas suas vidas. Aí o Evangelho vem dizer: esses diante de Deus são loucos, são insensatos. Nós precisamos entender uma coisa a partir desse Evangelho. Jesus não condena que nós tenhamos uma preocupação com o futuro. Jesus não condena que nós tenhamos uma condição de vida digna para a nossa sobrevivência. O que Jesus condena é quando essa procura, essa busca, começa a exercer papel principal na minha vida. Ah, padre, mas eu preciso fazer alguma coisa para deixar para os meus filhos. Que bobagem, gente. Filho bom precisa de herança e filho ruim não merece. Por isso, busque com bastante seriedade e com bastante garra as coisas do alto, de São Paulo na segunda leitura. É lá que está o nosso tesouro. Até porque quando a dor, quando o sofrimento vir bater na nossa porta, não são os bens materiais que vão enxugar as nossas lágrimas. Até porque quando os nossos filhos forem ceifados pelo tráfico, não é os bens materiais que vai fazer com que nós busquemos eles de lá, mas sim essa experiência de amor que nós temos com Deus e vamos reproduzir dentro da nossa família. Isso é graça de Deus, gente. Essa graça de Deus que Deus derrama abundantemente todos os dias. É atrás disso que eu preciso correr. Senão a minha vida não tem sentido, a minha vida não faz sentido. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de sermos esses homens e essas mulheres que corram, mas que corram atrás de coisas que de fato venham edificar a sua existência, venham edificar a sua família, edificar a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, seja louvado.